E aqui no diagrama de implantação, pessoal, o diagrama de implantação, ele é formado das partes físicas, tá? Digamos que eu vou ter, isso aqui é uma aplicação cliente-servidor. Ele vai rodar no meu Windows, certo? No meu Windows, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Vou fechar isto, vou fechar isto, vou fechar isto. Ó, aqui tem um deployment, tá? Um deployment. E aí eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou criar bem aqui, ó. Eu vou fazer duas camadas, traço, cliente, servidor. Vou fazer assim, vou puxar isso mais para cá. Pronto. Vou deixar ele aqui, certo? Então, eu vou fazer primeiro uma implantação de cliente-servidor. Digamos que eu estou aqui, né? Vai rodar só aqui na minha máquina, no meu computador. Então, eu tenho o PC do usuário, ou PC do chefe, né? PC do usuário ou PC do chefe, né? Tá? Vai ficar aqui, ok? E aí nós temos aqui o servidor, vai ficar numa outra máquina, servidor de banco de dados. Servidor de banco de dados, né? Nós vamos ter aqui o servidor de banco de dados. Isso aqui, pessoal, são máquinas físicas, né? Eu vou ter aqui em casa uma máquina, o meu PC, e eu vou ter um outro PC onde vai rodar o meu servidor de banco de dados. Ou então, o servidor de banco de dados, como ele vai guardar os dados, eu quero guardar ele na nuvem, fazer backup dele e tudo mais. Tá legal? E aí, eu vou dizer, ó, o sistema operacional que vai rodar isso aqui, o SO, o sistema operacional, isso é um label, um rótulo que eu estou botando no meu servidor. Eu vou dizer que é um Linux, que é um Linux. É um Linux. É um Linux. Tá certo? Que é um Linux. E aí eu vou dizer o seguinte, isso aqui é uma máquina física, mas eu vou usar essa mesma representação do cubo aqui, pessoal, para representar um ambiente virtual. Esse ambiente virtual, ele vai ser também um cubo, mas ele vai ser um sistema gerenciador de banco de dados MySQL. Sistema gerenciador de banco de dados MySQL. Tá legal? Então, nós temos aqui esse sistema gerenciador de banco de dados de MySQL, tá? Então, eu tenho uma máquina física de banco de dados, rodando dentro dela um ambiente virtual, que é um SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, né? MySQL. E aqui no meu PC, pessoal, eu vou dizer o seguinte, eu também vou dizer o sistema operacional, e aí eu vou dizer entre chaves, né, que é o rótulo e labels, são entre chaves, e eu vou dizer o sistema operacional aqui é o Windows, tá? É o Windows, certo? E vou colocar aqui, eu vou pegar isso daqui e vou cheirar, não é o Windows? Então, qual é a extensão de um programa que roda no Windows? É um exe. Então, eu vou empacotar nisso aqui, compilar isso aqui tudinho no exe e vou trazer para cá, ó. Eu posso trazer também, assim, ó, através de um artefato, a gente chama de artefato, eu vou chamar aqui, chamar de minhas receitas.exe. Minhas receitas.exe. Então, eu tenho aqui um artefato rodando aqui em minhas receitas.exe. Só que ainda não acabou. Como é que eu vou comunicar, como é que eu vou conversar entre um PC do meu usuário e o servidor de banco de dados? Aí eu venho aqui, ó, fechar isso aqui. Eu venho aqui, ó, no caminho de comunicação e vou ligar uma máquina à outra.
E vou colocar aqui o protocolo TCP/IP. TCP/IP. Então, vai ficar aqui o protocolo de comunicação. Beleza, show de bola. Isso aqui é a nossa arquitetura física, né? Entre aspas, para duas camadas cliente e servidor. Beleza. Agora, Regis, vamos criar. Existem outras? Existem. A gente pode fazer maravilhas com esse diagrama. Vamos criar aqui, ó, uma camada agora, 3 camadas, que é uma camada que eu chamo aqui 3 camadas web. Vamos chamar aqui de 3 camadas web. Nós vamos criar aqui, da mesma forma, um servidor de banco de dados. Servidor de banco de dados. Né? Nós vamos criar aqui um SO Linux. Um SO Linux, tá? E vamos criar aqui o SGBD, MySQL. Beleza? MySQL. Show de bola. Nós vamos criar agora aqui, ó, como é na web, nós vamos criar o PC do usuário, PC do usuário, certo? Também. Só que como é na web, nós vamos criar, na verdade, nós não vamos botar uma parte da minha aplicação aqui. Nós vamos colocar aqui que é um navegador, tá? Então, navegador. Então, um browser, um navegador. Não precisa colocar o sistema operacional? Não precisa colocar o sistema operacional, porque todo sistema operacional tem os navegadores Chrome, Safari, né? Quase, o Safari não está em todos, mas está no Mac, né? Nós temos o Chrome, nós temos o Firefox, nós temos o Internet Explorer no Windows, né? E tudo mais. Então, basta nós dizermos que aqui você precisa usar um navegador, ok? Na máquina do cliente. Entretanto, na arquitetura web, você vai ter que ter uma máquina que é o servidor de aplicação. Nós vamos ter aqui o sistema operacional, que eu vou dizer para quem vai configurar essa máquina, tem que instalar o Linux nele, certo? Aí você pode dizer versão e tudo mais, que é o Ubuntu, é o CentOS, você vai dizendo aí, né? E aí, eu também vou dizer o seguinte, olha, a gente vai precisar aqui de eu poderia até colocar assim também, ó. Eu poderia até colocar aqui, ó, dentro dele, um servidor Widefly, que é um ambiente virtual, que é um servidor de aplicação, JBoss, Widefly, Node.js, colocaria aqui. E eu viria agora e pegaria aqui o artefato, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou compilar isso aqui tudo agora para rodar em Java. Então, eu vou colocar aqui um artefato, onde eu vou chamar de minhas receitas.war, que é o Web Archive, que é a extensão de empacotamento de uma aplicação, né, ou Spring Boot, sei lá, para a gente colocar aqui para rodar nessa máquina. Então, eu tenho um servidor de aplicação e eu tenho aqui minhas receitas, que é o nosso artefato. A nossa aplicação vai ser instalada e implantada aqui nessa máquina. Agora, nós vamos dizer o seguinte, o caminho de comunicação, nós vamos dizer, na web, qual é o protocolo da web? HTTPS. Certo? HTTPS. Opa, não, deixa assim. Meu toque fica doido com essa linha torta, né? Então, fica aqui.
Beleza? Show de bola, garotinho. E aí, a comunicação entre o servidor de aplicação e o banco de dados, a gente pode colocar ela aqui, né, como TCP/IP ou RMI, pode colocar RMI, JDBC e tudo mais. Então, nós temos aqui, né, a arquitetura física, né, de implantação de 3 camadas na web. 3 camadas na web. Vamos salvar, beleza? Regis, e eu só posso fazer simplesinho assim? Deixa eu ver se isso aqui dá certo. Deixa eu ver. Tá, show de bola. Então nós vamos incrementar aqui, ó. Regis, eu posso fazer mais complexo? Pode, ó. Deixa eu fazer aqui. Você vem aqui. Deixa eu puxar isso aqui mais para cá, né? Beleza. E aqui, ó, eu posso incrementar mais com novas máquinas. Opa, eu fiz foi tirar tudo. Então não, vamos tirar só deletar daqui, beleza. E aí, ó, eu posso fazer assim, ó, eu posso colocar aqui, ó, se eu quiser incrementar, eu posso colocar aqui um switch, um firewall, né? Eu posso colocar uma Apache, como lá no Serpa a gente usa com uma Apache aqui na frente, ó, Apache, né? Então aqui, ó, eu boto um firewall, então aqui a gente faria o seguinte, ó, daqui para cá seria HTTPS, né, ó, HTTPS daqui para cá poderia ser HTTPS, eu não sei bem esses protocolos, rede não é muito a minha área, eu não sei qual é na parte de DevOps também. Quais são o protocolo que pode ser usado aqui? Eu sei que do Apache para o servidor JBoss, para o servidor Whitefly, tem um protocolozinho, mas eu também não sei qual é. O pessoal da rede de infraestrutura lá do Serpa que sabe mais. Então, eu vou colocar aqui só AJP, uma coisa assim, eu não estou bem lembrado, tá? Então, eu vou dizer que é só TCP/IP. Então, assim, a gente pode fazer arquiteturas físicas complexas, tá? Com vários servidores, com várias aplicações, com vários bancos de dados e tudo mais, com esse diagrama de implantação, tá? Então, aqui é 3 camadas simplesinho e aqui um mais evoluído, tá certo? E aí nós temos aqui um cliente-servidor, né? Também mais simples. Beleza? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre o diagrama de implantação, tá? Então, vamos lá. Aqui, físicos, aqui ambientes virtuais, aliás, aqui ambientes virtuais, né? Que a gente chama de nó também, né? Que vocês viram aqui, node, nó. Nós temos os caminhos de comunicação, que são os protocolos que a gente coloca, e aqui são rótulos para passar mais informações do que precisa ser instalado nas máquinas, e aqui são os artefatos, que é o empacotamento da nossa aplicação, das classes, dos componentes, aqui nessa que a gente chama de artefatos, aqui no diagrama de implantação. Então, era isso que eu tinha para mostrar sobre o diagrama de implantação.